Nossa aula de hoje será de português. Nós iremos fazer a leitura de um texto bem bacana, tá bom? Mas antes, quero pedir que você reserve aí na sua casa um local para que você venha estudar, tá bom? Aqui juntinho com a tia Joênia, tá? Quero pedir também que você coloque aí bem perto de você o seu material escolar, lápis, borracha, o seu livro de português, certo? Vamos lá começar? Fazer a leitura do texto? Tá lá na página 79, tá? Um bichinho só pra mim. Vamos começar a leitura? Um bichinho só pra mim. Sônia Barros. Nem peixinhos eu posso ter, tartaruga nem pensar, mas eu quero escolher. Qualquer bicho vou amar. Dá trabalho, mamãe diz, e me pede pra esquecer. Mas justo o que eu sempre quis, como deixar de querer? Prometo que vou cuidar do meu bicho com atenção. Faço o que ele precisar. Não vai dar trabalho, não. Mas não adianta promessa, pois parece ser em vão. Depois de muita conversa, a resposta ainda é não. O mundo inteiro tem bicho, só eu que não posso ter. Não consigo entender isso. Você pode compreender? Fico então imaginando um bichinho aqui comigo e nós dois sempre brincando. Eu seria o seu amigo. Você pode ter pensado que eu moro em apartamento, mas está muito enganado. Moro em casa, aqui no centro. Tem espaço que só vendo. Mamãe quer até um bebê. E por isso eu não entendo. Não pode bicho, por quê? Por que você não me escreve, me ajudando a resolver? E qualquer ideia serve, pois não sei o que fazer. Bacana, não foi? A leitura? Bom, o que vocês acabaram de ler é um poema, tá certo? Vocês perceberam que tem algumas palavras que rimam com outras palavras? Perceberam? Vamos agora tentar identificar na primeira estrofe. Vamos lá, ler com a tia novamente, ó. Nem peixinhos eu posso ter, tartaruga nem pensar, mas eu quero escolher, qualquer bicho vou amar. Quais são as duas palavras que estão rimando nessa primeira estrofe? Vamos lá, tenta identificar. Escolher, amar, não é isso? São as duas palavrinhas que estão rimando. Então, no poema, isso acontece. Palavrinha que vai rimar com outra palavra, tá bom? Agora, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Tenta aí também responder. Vou dar um tempinho aqui. Primeira pergunta. Qual é o título desse texto, desse poema? Um bichinho só pra mim, não é isso? Próxima pergunta. Como se chama o autor? Lembrando, o autor é quem escreveu. Quem escreveu esse poema. Então, olha aí, tá certo? Procura aí. Aparece, sim, o nome do autor. Então, como é que se chama? Olha aí, dá um tempinho. Sônia Barros, não é isso?
Pronto, bacana! Já que a tia começou fazendo algumas perguntinhas relacionadas ao texto que vocês acabaram de ler, como o título, o nome do autor, não foi? Vamos lá, vamos começar a nossa atividade de hoje? Coloque aí na página 82. Vamos lá para a explicação? A atividade agora é fazer a interpretação do texto, trabalhar o texto. Primeira questão. No poema Um Bichinho Só Pra Mim, uma pessoa reclama porque não pode ter um bichinho em casa. Essa pessoa é um adulto ou uma criança? Como você descobriu? Dentro dessa primeira questão, tem duas perguntas. Primeira, essa pessoa é um adulto ou uma criança? Próxima pergunta, na mesma questão. Como você descobriu? Aí você responde, lembrando, resposta com frases, tá bom? Início de frases, letra maiúsculas, final de frase, ponto final. Segunda questão. Assinale por que a mãe não quer ter um bicho em casa. Assinale é marcar um X, tá bom? Você lê qual é a alternativa correta e marca um X. Porque a mãe não quer ter um bicho em casa, ok? Terceira questão. Que promessa a criança faz para tentar convencer a mãe? Volta lá no texto, se você esqueceu, e escreve aqui a frase, a resposta correta, ok? Quarta questão. Para que a criança quer um bicho? Tá bom? Quinta questão. Pinte o tipo de moradia da criança. Lembrando, caprichem na pintura, tá bom? Agora, a gente vai para a atividade que está na página 81. Volta um pouquinho a sua página do livro e você vai encontrar estudo do vocabulário. Lembrando que o vocabulário fica abaixo do texto, lá na página 80, tá certo? Vamos lá fazer a leitura do vocabulário, tá lá na página 80, tá bom? Lembrando, essas palavras estão aí para explicar para a gente o seu significado, tá? Então, primeira palavra, qual é? Escolher. O que significa? Preferir, eleger. Próxima, promessa. Aquilo que alguém se compromete a fazer. Em vão, inútil, falso. Compreender, entender, ter atenção. Enganado, errado, equivocado, iludido. Estudo do vocabulário. Lembrando, essas questões que você vai responder, você vai encontrar as respostas somente no vocabulário, tá bom? Primeira questão. Encontre no caça-palavras o sinônimo de. Sinônimo é o mesmo significado, ok? Escolher. Em vão, enganado, compreender. Volta lá no vocabulário e vê qual é o mesmo significado. Quando você
encontrar o significado daquela palavra, vai lá no caça palavras e circula aí, ok? Segunda questão. Retire as palavras sublinhadas do texto e escreva o significado de cada uma. Sublinhadas quer dizer aquela que tem uma linhazinha embaixo, um traço embaixo, ok? Você vai precisar voltar no texto, procurar as palavras que estão sublinhadas e escrever o significado. Tá onde, tia? No vocabulário. Última questão, terceira. Risque em cada grupo apenas aquela palavra que não possui sentido semelhante aos demais. Você vai precisar ler as palavras em cada grupo, aquela que não tem nada a ver com o significado, que não aparece no vocabulário, então você risca, ok? E essa foi a nossa aula de português, tá bom? Agora a gente vai para a nossa aula de história, convivência familiar. Porém, antes da gente começar o nosso estudo, vamos lembrar uma música que a gente já ouviu? Vamos lá? Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família, família, família. Família, família, A família é o principal grupo de uma criança. Cada pessoa de uma família é chamada de membro. Com ela, nós podemos ir ao parque, ir à praia, fazer compras e outras coisas bem legais, não é? Bom, para que haja uma boa convivência, deve existir na família sentimentos como o respeito, a amizade, paz, união, alegria e entre outros. Existem algumas atitudes, comportamentos que ajudam também a ter uma boa convivência. Leiam aí com a tia, saber ouvir os outros, pedir licença ao passar entre pessoas, cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite e até logo. Não mexer naquilo que não lhe pertence. Agradecer quando receber alguma gentileza. Dizer por favor ao pedir alguma coisa. Desculpar-se quando agir de forma errada. Lembrando as regras, elas também ajudam muito a ter uma boa convivência na família. Vamos fazer assim? Veja aí com alguém da sua família quais são as regras que tem. Aí você vai ver qual é que precisa tirar, qual precisa colocar, né? Bom, tia, na minha casa não tem regras não. Tente criar. Cria aí com a sua família quais são as regras que tem que ter. O que é preciso ter na minha família que venha ajudar a ter uma melhor convivência? A aula de hoje é isso, que a gente venha lembrar, que a gente venha criar, que a gente venha fazer atividades que nos ajude a ter uma boa convivência, pois a nossa família é maravilhosa e para que venha ter uma boa convivência, precisa ter tudo isso
respeito, alegria, união, não é? Algumas regras, tá certo? Pense aí e veja direitinho o que é preciso ter, tá certo? Bom, não existe famílias parecidas. Todas as famílias são diferentes. Vamos lá, ó. Há crianças que moram com os pais. Tem crianças que moram com os pais e com os irmãos. Outras já moram com os avós. Outras moram só com o pai ou só com a mãe. Tá vendo como existe vários modelos, vários tipos de família? Bom, enquanto a nossa, a sua, você tem que agradecer muito, amar, respeitar, cuidar de cada membro, pois a nossa família, como eu já falei, é muito importante, tá certo? Vamos lá para a nossa atividade de hoje, que é na página 57 e na página 58. Primeira questão. Escreva o primeiro nome das pessoas que moram na mesma casa que você e o grau de parentesco. Segunda questão. Pinte a família que mais se parece com a sua. Se não for nenhuma destas, desenha no espaço em branco, ok? Se não tiver nenhuma dessas imagens que não parece com a sua, você desenha aí nesse espaço em branco. Terceira questão. Circule a cena em que está havendo respeito entre os membros da família. Quarta questão. Você costuma ser gentil com as pessoas da sua família? Escreva um pequeno texto falando da importância da gentileza no convívio familiar. Lembrando, início de frase, letra maiúscula e final de frase, ponto final, ok? Quinta, acompanhe a leitura do texto a seguir. Vamos lá? O tempo costuma modificar as coisas e com as famílias não é diferente. Antigamente, o formato de família era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Os pais tinham um número maior de filhos. Normalmente, o pai saía para trabalhar, enquanto a mãe ficava em casa educando os filhos. Hoje, conseguimos ver, além desse modelo, vários outros. Há crianças que ficam com seus avós enquanto os pais trabalham. Outras passam a maior parte do tempo com babás, em berçários ou hotéisinhos. Antigamente, as famílias eram muito rígidas com relação à disciplina. Ai da criança que fosse levada nesse tempo. Com base no que você leu, converse com seus avós ou com alguém de mais idade e pergunte como eram as regras da família dessa pessoa. Depois, escreva as regras que permanecem até hoje. E essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Até a próxima aula. Tchau!